Você está a bordo da nave louca. Boa tarde, ouvintes da Rádio Revolução. Eu sou João Bosco Gomes, jornalista do programa Nave Louca Multicultural. Nós estamos hoje aqui em São Paulo para entrevistar o artista Adriano Castelo Branco, no bairro da Conceição. Adriano Castelo Branco é artista visual, educador e construtor experimental de instrumentos musicais. Suas pesquisas, criações e compartilhamentos artísticos integram várias linguagens artísticas. Ultimamente, desenvolve um trabalho de pesquisa onde o hibridismo de linguagens entre artes visuais, músicas e poesias se configuram em expressões com esculturas sonoras, performances e instalações sonoras. Adriano, nós do programa Nave Louca Multicultural da Rádio Revolução conhecemos teu trabalho através do Facebook e ficamos super contentes de você ter aceito e nos receber para esse bate-papo. Daí que solicitamos, para início de conversa, que você fale para os ouvintes do nosso programa Nave Louca sobre tua cidade natal, tua família e tua formação. Tudo bem? Sim, claro. Bom, cidade natal, eu nasci mesmo em São Paulo, mas morei a minha vida toda, até há poucos anos atrás, né, em Guarulhos. Então eu morei uns 30 e pouquinhos anos em Guarulhos. Bom, daí é isso. Depois, com uns 33, 34 anos, eu vim aqui para São Paulo, que Guarulhos é uma cidade próxima a São Paulo, mas também tudo eu fazia para cá, né? Estudar, ver coisas culturais, artísticas, né? Então era tudo São Paulo, que é uma cidade bem próxima. E, enfim, aí agora estou morando aqui, São Paulo, assim. Sobre minha formação. Eu, desde pequeno, assim, eu tenho memórias, desde criança, e dessa questão, dessa expressão criativa, né, o criador, assim, eu comecei pelo desenho. Então eu gostava muito de desenhar, colar, recortar, assim como toda criança, né. E aí fazia isso muito regularmente, né, era um gosto mesmo, era muito prazeroso, né. Meu pai também, eventualmente também me ajudava, brincava comigo, que eu tenho uma memória nesse sentido, com uns 6, 7 anos ou 5. Aí teve um período que eu parei, né, que geralmente acontece assim, aí vamos buscar outras coisas. Eu gostei muito de skate também, então nessa fase pré-adolescência, então de alguma maneira também é criativo, né, então eu tava ali com essa ideia do skate. Aí teve um momento que eu parei mesmo, talvez alguns anos. E eu me lembro que eu voltei a desenhar com 17 anos. Que aí eu lembrei disso e peguei o gosto de novo e comecei a desenhar. Ao mesmo tempo andando de skate também. Que aí eu andei de skate uns 5, 6 anos consecutivos assim, como esporte mesmo, assim, né? Andei bastante, isso foi bem importante, assim, porque de uma certa maneira também você tem que criar, né, as manobras, tem que interagir com a cidade. Até porque havia já a moda mesmo do skate. Do skate, né? Toda criança. Isso, Aí tem a moda do skate que eu tinha na época quando eu era 12, 13 anos, depois com 17, 18 acho que voltou. E aí eu sempre tive um gosto, assim. E paralelamente a isso, eu acho que na cultura também do skate entra também o grafite, né, a pichação, né, essa expressão pelo grafismo, né, então de uma afirmação também de identidade, de dizer também, né, para o mundo, assim, para a cidade, né, e você fazer parte de um certo circuito ou grupos, né, de amigos, assim, que fazem uso disso, né, tanto do grafite, da própria pichação mesmo, né. E aí eu fui indo, aí não parei mais, e aí eu fui dos 17, aí pintei muito, desenhei muito até muitos anos. Acabei o segundo grau e estava desenhando. Desde também dos 12 anos, assim, que eu me lembro também que eu comecei a trabalhar com essas ideias de letras de grafite, né? 12, eu tenho guardado até hoje. A ideia a gente chama de, como que é o nome assim? Tipos, né?
chama tipo, fontes, né? Tipos, Fontes, né? Fontes, Aí no Fontes. grafite tem vários outros nomes, né? Tem os nomes específicos na cultura do grafite, mas eu comecei a trabalhar muito. Enfim, estou falando tudo isso por conta do exercício mesmo, criativo, Sim, e até do assisti. exercício da escrita, né? Do desenho mesmo, gráfico, do exercício gráfico. E daí aí eu comecei a fazer curso, acabei o segundo grau, comecei a fazer cursos, né, ver muitas exposições em torno dos 20, 18, 22 anos. Eu comecei a ver muita exposição mesmo, assim, e pintar muito, ler bastante também. Comecei a ler os pintores da arte moderna, assim, então pegava livro Pablo Picasso, Você Juan gosta de se Miró. dedicar a artes plásticas? Como? Chegou a se dedicar à pintura, à arte plástica? Isso, bastante. Me dediquei muito ao desenho e à pintura, assim. Tenho também eu fiz as contas aí, o que eu guardei, eu tenho umas 600 e poucas imagens nisso, entre desenhos e pinturas, que eu escaneei e guardei, né? Eu tenho guardado, assim. Então, assim, eu pintei muito também. E aí lia muito os artistas, né? Salvador Dalí, Miró, Kandinsky, o Paul Klee, os artistas mais da arte moderna. E aí, nesse exercício, aí eu acho que um marco grande nessa formação, né? Que é uma formação não acadêmica, né? Sim. Assim, a princípio, até os 26 anos, então eu, através de cursos, oficinas, ver muito, e eu acho que o que foi muito importante para mim era praticar muito, né? Praticar. Eu acho que através da prática mesmo, desse exercício criativo, que a gente vai se descobrindo, né? E criando esse... É isso que eu queria perguntar. Você é autodidata, né? Para algumas coisas eu acho que sim, porque é isso que eu ia falar, o marco inicial... Como que você descobriu essa mecânica, essa engenharia? Teve uma coisa assim também que tem a questão da manualidade, né, na minha vida, assim, que eu acho que eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos. Então, também passei pelo Senai, fiz mecânico geral entre os 12 a 14 anos. Então eu trabalhei muito com limas, com ferramentas, com tornos. Então acho que isso foi subjetivamente me capacitou, né, por esse repertório aí de como fala? De procedimentos, de mecânica. Então você serrar, você cortar, você furar, montar as coisas. Eu passei por isso. Daí, então há tudo isso aliado a essa formação, a questão criadora, eu acho que então aí, depois que eu desenhei, pintei muito, aí eu me interessei muito me deu uma vontade, assim, isso foi bem importante, assim, na verdade isso foi um marco inicial para o que eu faço hoje, bem importante, que foi, eu tive vontade de tambores, me deu vontade de ir atrás de tambores, e como assim também minha família frequentava muito, assim, a Umbanda, né, então desde pequeno eu tive muita proximidade com a Umbanda. Caboclo aí. Né, sempre tá ligado com essas forças, né, extra, vamos dizer assim, vou até brincar um pouquinho, essa coisa extramuros mesmo, né, essa coisa da cidade, né, vamos pular um pouquinho ali, vamos pra mata um pouco, observar que a natureza, né, observar, opa, o que era antes, né, opa, o que tá nos mantendo ainda hoje vivo, que é isso. Aí você gostava do organ, eu acho som, isso, daquela musicalidade dessa força mesmo do batuque, da Umbanda, né? E aquilo ficou em mim, de algum motivo. E eu tive vontade de tambores, assim, isso foi bem, bem importante. Aí eu peguei e um dia eu falei, vou comprar um. Sabia ritmo, não sabia nada de bater, de sequência, esse tem que ser depois desse, ou pulso, nada, não sabia nada. Mas me deu vontade. Aí eu cheguei aí numa casa que vende artigos religiosos, né, pra Umbanda, o Candomblé, da cultura da religião afro-brasileira. E aí eu fui lá e pedi. Eu quero um atabaque, assim, tem um desse, só que eu queria pequeno. Um bongô, ele é um atabaque mesmo, né, que são 3, né? São 3. Aí eu queria um pequenininho. Isso talvez 3 no Candomblé, mas enfim. Aí eu queria um pequeno, a ideia era essa. Aí não tinha pra vender na hora. Aí então eu vim depois. E nesse período eu trabalhava na rua, agente de saúde da prefeitura aqui, sobre dengue. Então eu trabalhei 3 anos nisso. Batendo palma, vivendo no quintal, se tinha água parada. Eu trabalhei 3 anos nisso.
isso também foi muito importante, assim, pela essa coisa da rua, né, da relação com as pessoas, de você saber comunicar. Então, nesse sentido, esse trabalho foi muito importante para mim, assim. Eu acho que foi um trabalho bem importante, assim. O trabalho mesmo não tem gosto, né, disso muito, assim, que é um trabalho meio... dá para levar, né? É uma rotina, é uma coisa repetitiva, você não vai criar ali dentro, mas muito legal, porque ao mesmo tempo que esse trabalho me levantou num processo de vida, assim, na questão financeira, de eu começar a criar um sentido na minha vida, assim, o dinheiro que eu ganhava, eu comprava tinta, tela, gastava muito com isso, né? Fazia o que eu não gostava para me dar coisa para fazer o que eu gostava. Hobby, né? Meu hobby, a princípio E eu sempre ali fazendo muito, assim, mas muito inteiro nisso, nessa questão da pintura. E aí essa ideia dos tambores, assim, e pronto. Aí, o que aconteceu? Eu estava trabalhando na rua. Numa escola, tinha um cartaz, entrei numa escola também, com uma equipe lá pra gente averiguar, e tinha um cartaz jogados, oficina de construção de tambores. Cartaz, assim, em cima do balcão. Do nada, foi muito engraçado, que é a questão do universo, conspira, né? Conspira. Aí você tá ali e fala, nossa, aí era na Biblioteca Mário de Andrade, e eu fui. E aí quem tava dando essa oficina, que é vou chamar de senhor, assim, mas é o mestre Lumumba, que ele vem lá desde a década de 60, 70, não sei direito da história dele, mas assim, foi com ele que eu teve essa oficina. Ele é de São Luís do Paraitinga, né, um mestre de tambores e da cultura afro-brasileira, um mestre da rítmica, né, desse conhecimento mesmo, e eu não sei falar muito sobre ele, né, mas aí eu fui participar dessa oficina. E aqui na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. E aí eu me encantei, né? Bem literalmente assim, porque, muito legal. Eu via, que eu acho que eu tava procurando, né? O que eu lembro até hoje que foi impactante, das pessoas estarem reunidas por o mesmo propósito, nem que seja no micro, né? Fazer um tambor para uma oficina. Então, tinha uma questão muito legal dele estar ensinando a serrar, a como faz, né? A colocar a corda, o couro, como é... Então, levava a ferramenta, pega a ferramenta emprestada de né? Que tipo de ferramenta que precisa. Então, essa vivência, assim, foi importantíssima, porque aprender a fazer um instrumento e depois você tocar com aquilo que a gente fez, e tem a questão do pulso todo mundo. Então, ali foi a minha formação fundamental mesmo, né? Foi o pontapé inicial mesmo, que aí abriu para a cultura popular, para a cultura regional, né? Brasileira, paulista. Aí as questões também mais a fundo indígenas, né, africanas, porque aí vem trazendo tudo, né, essa história e essa origem, né. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu não parei de pintar, eu ainda estava pintando, né. E então o marco inicial nessa minha formação foi o mestre Lumumba. Ele, sem dúvida nenhuma, me ajudou com essa fagulha, acendeu essa fagulha aí. E aí, a princípio é isso. Você está a bordo da nave louca. Sim, observando o teu trabalho artístico, nos dá um deslumbre pela simplicidade e complexidade na criação das criaturas instrumentosas, máscaras sonéticas e performances teatrais. Quando você se descobriu gostando de realizar esse tipo de artifício? Eu acho que... Sim, é o pós disso mesmo, dessa que eu tô contando, é uma continuidade mesmo, essa pergunta. Né? Porque, então eu comecei nessa questão da prática dos instrumentos, aí eu comecei a pesquisar instrumentos étnicos, então ocarinas, né, a materialidade, a cabaça, o bambu, o couro, as miçangas, o sisal. Então comecei a me aproximar muito dessa materialidade. E daí, comecei nisso, fiquei nisso, construindo muitos tambores, né, sopros. Marchas sonéticas. Então, essa que aí vem depois. Essas linhas mais lúdicas, que são as criaturas instrumentosas, que também... E a máscara sonética, e também esses termos têm uma história, os dois termos vêm de uma história também. Isso. Mas essa questão de juntar essa visualidade, né, essa questão da máscara, do boneco, né, essa coisa das criaturas, de outros seres, né? Junto com o instrumento musical, isso veio
da minha participação como percussionista ou como músico, assim, né, vou colocar o músico mais espontâneo na questão sonora, em teatro. Que aí eu tive uma vivência aí com uns 3 ou 4 grupos de teatro. Então, teatro de rua, e eu ficava mais na parte de sonoplastia. Então, eu comecei já a me adequar àquilo, a tocar os instrumentos, a ver a cena, os atores. Então, eu iniciei com um grupo em Guarulhos que é a Cia Évoras, de teatro de rua, foi o primeiro que eu tive contato. E participei do processo criativo deles todos, como músico, assim. Depois, eu entrei no processo junto com o mestre Lumumba, que aí era o diretor ali no Rojas, que é um grupo muito também conhecido aqui em São Paulo, também tem muita história aqui, que é a Companhia Pombas Urbanas, de teatro de rua. É um grupo, assim, que tem uma história bem grande, acho que tem... agora não sei de falar, eu tenho até o livro deles, se eles têm 30 anos, ou 20, ou 15, mais ou menos assim. Mas enfim, Pombas Urbanas. Depois, participei também em Guarulhos com a companhia... Como que é o nome? Que daí foi importante também, assim, um amigo, o Wellington Morricone, me chamou para participar sabia também da construção de instrumentos, do trabalho. Ele me chamou para participar da sonoplastia para um teatro de bonecos que ele estava fazendo, um teatro que em Guarulhos, enfim. Daí isso foi importante também, para um passo para isso, na verdade. Então teve o marco do mestre Lumumba que teve a construção de instrumentos, né, que é isso, a formação com as pessoas e com as vivências, né, com a vida mesmo, assim, né. Uhum. E com esses acasos, com esses convites, assim, com essas relações. Que aí teve o Wellington Morricone, que me chamou para fazer parte desse teatro, que era teatro de bonecos e não tinha som, né. Eles faziam teatro, era bonecos e atores. E aí eles ganharam também um prêmio em Guarulhos, como melhor peça infantil, infanto-juvenil ou infantil, e me chamaram para participar. Então eu comecei a participar daquilo, olhando aqueles bonecos, né, tocando, sendo quase uma parte também da cena, mas eu não atuava, né. Vez ou outra eu participava de alguma coisa, mas tinha ali meu set de instrumentos, já que eu já estava pesquisando essa sonoridade, sopro, percussão, cordas. E daí eu fiz uma oficina da Cia Truques, da companhia Truques de teatro também, de animação aqui de São Paulo. E aí eu fiz ali um curso com eles, eu observei, né, o curso mais de observação, era meio que uma oficina, palestra, porque tinha muita gente, mas tinha alguma prática ali, né, até tinha as práticas. E aí eu não terminei o curso, e daí aquilo me chamou muita atenção, porque aí eu já estava na sonoplastia e teve a ideia de manusear aquilo. E aí, lógico, a gente não sabe como isso aconteceu, como dessas conexões, quando você fala, tive essa ideia. Mas tudo isso conjuminou na questão do olhar para as coisas, né? Isso, assim, isso foi uma das coisas. Porque também, aí tem outra coisa nisso, não é linear, né? Não tem como ser, nem eu consigo falar linearmente, assim, o raciocínio de como eu cheguei nisso. Isso foi importante, que aí eu comecei a olhar para essas coisas, mas antes disso, quando eu já estava fazendo os instrumentos tudo, teve Walter Smitak, né? Que aí sim que acho que me expandiu o olhar para as coisas mesmo como suportes sonoros, né? Porque eu estava ouvindo o programa na Rádio Cultura, estava ouvindo aqui em São Paulo e de repente eu gostava muito de desenhar e ouvir. Eu desenhava, ouvia Rádio USP, Rádio Cultura, desenhava muito, pintava ouvindo aquilo. E teve um programa dele, do Walter Smitak, e eu comecei a ouvir aquilo. E aí começou a tocar aqueles sons que não era assim que a gente está acostumado ao ritmo, né? Um som... Era a questão mais umas paisagens sonoras, uns ruídos, né? Tinha uma série de uma plasticidade, né, no som, não tinha uma coisa racional, lógica, assim, né, era uma coisa mais espontânea, mais acentuações, assim, enfim. Não sei explicar também muito isso, mas enfim... Som de floresta... são os mesmos ruídos. Então eu comecei a ouvir aquilo e era um programa na rádio que... Falei, eles consideram isso é música, né? Que legal, isso é música, eu pensei. Aí eu fiquei encantado, aí começou a falar de quem era Walter Smitak, dele, tava pintando um dia um violão lá na Bahia, deixei pra secar, né? Aí falando, né, do programa do Walter Smitak. E aí o vento
bateu no violão para secar e as cordas soavam. Pô, ele gravou aquilo e fez uma música com aquilo. Então, assim, e aí eu comecei a pesquisar ele, que nem era na internet, eu fui na USP mesmo, que tem a biblioteca, aí tinha lá tirei uma xerox lá do material também que alguém tinha feito sobre ele. Enfim, eu comecei a pesquisar ele, aí comecei já a olhar para as coisas. Ah, você vai aqui em São Paulo, na rua, tem aqueles vendedores que faziam um sonzinho. Aí comprei um daquele, vi que era uma paletinha de plástico num tubinho. Aí eu comecei a me cantar sobre isso. Aquele som da língua de estrada também. Isso. Aí eu comecei a me atentar nesses objetos sonoros e comecei a reproduzir em casa, a pesquisar em casa isso. E aí foi nisso, assim, que me abriu bastante, né, a questão do Walter Smetak. Depois que eu vi que ele criava as coisas também com materiais alternativos, e eu comecei, aí é isso, né, e foi o olhar mesmo para as coisas. Aí depois eu entrei na faculdade, aí eu comecei a fazer faculdade, não terminei, entrei, parei, depois voltei, de artes visuais, Aí eu fiz 1 ano, parei, depois voltei mais 1 ano e meio e parei. E só que nessa questão da faculdade também eu comecei a pesquisar mais o Walter Smetak, que era uma referência que eu tinha. E aí minha mãe conseguiu o telefone da filha dele na Bahia, e aí eu encomendei o material com ela, livros, CDs, catálogos, ela me trouxe material. Isso em 2007, por aí, 2008. Não, faleceu, não lembro a data. E daí pronto, daí eu comecei a me aprofundar mais nele, assim, e aí aí comecei a treinar o olhar para as coisas cotidianas. Então, pô, tambor é couro e bambu, será que não pode fazer com um plástico ou com outra coisa, né? Só que aí também teve muita pesquisa de internet. E aí eu comecei a pesquisar muito internet, né? Quem estava fazendo isso, objeto sonoro, instrumento musical alternativo, então eu comecei a pesquisar muito. Então eu fui tendo esse repertório, porque é isso, né? As nossas referências. Aí o que acontece? Eu fui me alimentando desses fundamentos de construção, e aí eu aprendo e descubro, porque você já está no exercício, munido dessas experiências. Então, acho que as referências me alimentaram muito para isso, para saber que é possível, né? Ou como é possível. Então, eu comecei a estudar mais os instrumentos musicais, como produzem som. E aí aí eu comecei a olhar para o material e começou a surgir. Então vou fazer uma flauta, mas vou colocar 2 olhinhos na flauta também. Vou colocar tal coisa, né? E aí foram surgindo os bonecos. Foram surgindo os bonecos, a primeiro mesmo. Foi a série que eu comecei a fazer primeiro isso. Os bonecos, as flautas, ou você pega já um objeto diferente. Como que eu faço um instrumento disso aqui, mas que não tem uma forma convencional, né? Sei lá, você pega uma panela, põe um miçanga dentro, tampa e faz um chocalho, né? Então, assim, de brincar com essas coisas, né? E como é que nasceu essa ideia do material para reciclar? Da necessidade mesmo de... eu acho que foi dessa necessidade de pesquisa, de encontrar suportes inusitados, transformar as coisas em instrumentos, né? O lixo. Então, como o Walter Smetak já tinha visto que fazia um pouco isso, pouco não, faz muito isso, mas... Só que aí eu comecei mesmo a procurar, a me atentar para esses dejetos, para essas partes das coisas, porque a gente usa no nosso dia a dia, né, pedaços de coisas. E aí eu comecei a introduzir todas essas técnicas nisso, né? Instrumentos de chocalhar, instrumentos de bater, instrumentos de... Como eu posso fazer sopro nisso, né? Então, foi mais ou menos por aí, assim, né, que eu comecei a praticar e pesquisar. Aí é pesquisa mesmo. Muito livro. Livro, artista, internet, né? Que a gente tem acesso aos livros, artistas que estão fazendo isso. Hoje em dia, então, com Facebook, né? É ótimo, porque aí você está sabendo quem está fazendo isso hoje em dia, né? Sem ir lá do outro lado do mundo, na Espanha, eu sei que tem lá gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso na França. Nova York. Nova York. Em Lima. Né? Sim, no Peru, México... E aí você vê, no Brasil mesmo, né? Que aí você consegue criar essa rede, né? Então é muito importante nesse sentido, essa comunicação, né? Na questão da informação. E aí pronto, eu fui me alimentando nisso e muita prática, né? Então, Adriano, o lúdico das tuas peças catalisa o público para livres experimentações, desenvolvendo diferentes situações de jogos. É esse o grande barato da tua proposta de possíveis criações coletivas? Sim, são uma das coisas que eu me atento muito para isso mesmo.
de que as pessoas usufruam, não fica uma coisa só para olhar, assistir, mas que as pessoas também sejam participantes daquilo e experienciem, né, essas sonoridades, tanto do próprio objeto quanto em relação com outra pessoa. Então tem alguns trabalhos que eu... Bastante parte do meu trabalho eu acho que é para isso, assim, né? De quando um trabalho formatado que eu vou expor ou fazer alguma atividade para expor, para mostrar, né? Então acho que ela carrega um pouco todo esse repertório de objetos sonoros e ela está configurada numa coisa já mais para as pessoas relacionarem, né? Enfim, por exemplo, tem os orelhões, né? Que foi um projeto aqui que eu ganhei do Programa de Ação Cultural do Estado em 2012, 2011, que são... Aí eu falei, pô, aí eu tava na faculdade, tinha que fazer aula de escultura, e essa referência dos tambores, e era pra arte urbana. Aí eu olhei o orelhão e falei, pô, e se transformar o orelhão num tambor, né? E aí eu comecei a pesquisar isso mesmo, assim. Até dentro da faculdade ainda tava, que era o meu último ano de faculdade, o tempo que eu ia ficar, eu comecei a pesquisar essa ideia de... Pô, o que pode encapar esse orelhão? É couro animal? É couro sintético? É napa de sofá? Eu comecei a pesquisar isso. Então, já foi o meu primeiro trabalho, assim, acho que nisso, de colocar para as outras pessoas executarem. Que aí eu coloquei o nome de... Que aí que entra a poesia, né? No meu trabalho, assim. Por isso que eu falo da poesia, que a poesia não é, na verdade, aquela... É uma brincadeira com a palavra, né? Que é uma parte da poesia, claro, que está um fundamento da poesia, que é você fazer trocadilhos, deslocar contextos, né? Terminologias, tem aquelas corruptelas, né, da palavra. Então acho que o meu trabalho, quando eu falo da poesia, está ligado a isso, assim, a pensar o nome das coisas e como que o nome também está ligado ao trabalho. Por exemplo, eu coloquei o nome desses orelhões tambores como membranofones, surdos e tímpanos. Então a ideia membranofone é uma classificação na genealogia dos instrumentos musicais, né? Organologia, não é genealogia, organologia, que é o estudo da forma dos instrumentos musicais, a classificação dos instrumentos musicais. Então instrumentos de corda, sopro, percussão, né? Então, por exemplo, tem os cordofones, os membranofones, os aerofones, né? Os idiofones. E aí eu falei, pô, membranofone. Aí os membranofones, eu falei, pô, fone, né? Então membrana e já é o fone, de telefone. Então pronto, né? A palavra já está colocada em outra associação. Membranofone não é só o sabor todo poder, literalmente, né? Eu brinquei com essa... E eu coloquei surdos e tímpanos ainda como um subtítulo, ou um título ainda, porque membranofones, os surdos e os tímpanos são, porque é os surdos do samba, os tímpanos da orquestra, que são instrumentos, né, como esse aqui é um tímpano. Só que é legal, que é orelhão e tem também o surdo. Se você tampa o orelhão, você fica surdo, que eu tampei o orelhão com a membrana. Se você tampa o ouvido, é surdo, mas que também é um instrumento. E o tímpano é a membrana, né, do nosso ouvido que manda as informações para o cérebro, que é uma membrana, que também é um instrumento. Então, o tímpano do orelhão. Então, assim, ele está muito imbricado, né? Como se fosse um nozinho ali da rede, né? Então, ele está muito intrínseco, E aí, pronto. Aí eu comecei a me atentar para essas coisas. Daí eu comecei a me atentar para essas palavras, né? Então, tem séries dessa. Por exemplo, aí tem o Ping Song, que é também um trabalho já bem formatado, que aí são as raquetes sonoras. Então, por exemplo, eu me faço também dos jogos, né? Disso, por exemplo, esse é um... que as raquetes são pandeiros, tamborins com cabos enfiados e cada raquete também tem um dispositivo diferente. E aí a questão também do jogo, então tem o jogo. E o legal é que criança... Adulto, isso, é para todas as idades. Isso, não tem, não. É para qualquer pessoa. Você testa, quando você cria um objeto, você testa para ver o efeito que deu? Mais ou menos, testo eu mesmo, assim. Você já vê que... saber qual o som que você descobre nessa hora. Aí eu vejo que é possível, faço alguns estudos, aí às vezes configuro já mais, penso direitinho no material, que aí tem um investimento de dinheiro, tem que comprar ou tem que pegar, então aí tem um trabalho já mais criterioso, né? Então, por exemplo, esse Ping Song é um trabalho, aí eu fiz um recentemente também, que chama Massa Sonora,
que aí é a questão de câmeras, de bicicletas, de modo de cardio, câmeras assim, coloco 2 bocais de sopro na ponta e ativo ele com massa de macarrão, né? Depois eu posso mostrar. Né? Então as pessoas já podem pegar os rolos, podem juntar 1, 2, 3, então esse exercício de brincar, né? Aí tem a ideia também de massa com a massa, que a gente faz na cozinha, com a massa do som, porque junta o mesmo som de vários, então fica aquela massa sonora. Então é isso, né? São essas brincadeiras. E essas experimentações tu vai para as praças, vai... Então, eu ainda não tô atuando muito na rua, assim, de pegar, levar para uma praça eu sozinho e ir. Mas eu participo eventualmente, assim, levo na escola. Algum evento, né? Algum evento. Da prefeitura. Ou evento de amigos. Recentemente também fizemos aqui o Luteria, Panorama da Luteria Experimental de São Paulo, que é o Marcelo Muniz e o Cadó Sanches, que também constrói instrumentos. Então, chamaram artistas de São Paulo que tem essa abordagem também, o assunto é construção de instrumento musical, seja eletroacústico, acústico. Aí foi onde? Foi aqui na Passagem Literária da Consolação, perto ali da Paulista. Acabou agora há pouco, assim, final de janeiro. Então aí eu testei esse massa sonora, mais ou menos. Então é isso, assim, eu vou configurando e vou deixando na manga, né? Eu vou deixando também porque eu gosto, né? Que é aquilo do processo criador, né? Não para. Até, assim, não posso, né? Até porque quando se você está nesse processo criativo, deve rolar algum tipo de curiosidade do que vai acontecer, né? E aí por isso que eu perguntei se você testa. Aí você já tem uma informação a mais sobre esses instrumentos, né? Nesses objetos sonoros. E aí quando você vai trabalhar com alguma coisa, você sabe, esse aqui faz tal som, esse daqui faz tal som. Sim, vai de... Você pode compor uma orquestra, de repente, com vários... sim, não, então, porque isso fica sempre na cabeça, né? Igual fala, assim, o ateliê tá na cabeça, né? Cada indivíduo produz um efeito singular no instrumento, né? Sim, a maneira de interagir, né? Às vezes ele tem um limite também, o instrumento, né? Ele não vai sair muito daquilo. Mas aí a questão é a expressão da pessoa no instrumento, né? De como ela interage com aquilo, o que ela pode fazer com aquilo, né? No sentido de propor para as pessoas, né? Por exemplo, orelhão tambor. Orelhão tambor é você pegar e bater, né? Você pode ali bater mais rápido, mais forte, variar, você pode bater na lateral. Tem um contorno. Você pode fazer um som, né? Sim, você pode bater com o próprio... Então aí as pessoas descobrem muito, coisas que eu não ia descobrir, né? Que é isso que é o legal também. Você coloca... E aí você também tem um retorno muito interessante disso, que aí eu fico bem contente com isso, que é quando acontecem essas descobertas que eu não tinha pensado, mesmo naquele contorno, naquela proposta. Uma peça que você produziu. Por exemplo, um amigo descobriu, né, batendo o cabo do orelhão que eu penduro naqueles fios de telefone, os cabos ficam pendurados naquele fio de telefone de caseiro, né, esqueci como chama, espiral. E aí ele esticou a espiral e batia, a espiral no couro, então já dava outro som. Engraçado, eu coloquei aqui no parque aqui da Conceição, eu fiz esses orelhões e coloquei no parque, é a segunda vez que eu expus eles. E as pessoas fazem caminhadas, né, assim, de manhã, e é muito legal, que aí eu filmei uma senhora pegando aquilo e fazendo como exercício, né, batendo, aí troca de mão. Então, assim, isso é fantástico, né? Porque, imagina, né? Usou aquilo para exercício e não tá preocupada com som, sem instrumento, sem nada. Ela viu naquilo, para ela era um exercício, que é o olhar dela, o contexto dela, né? Achei fantástico, assim. Essa relação espontânea mesmo com as coisas que eu acho bem gostosa, assim, que as pessoas façam, né? E explorem e criem, né? Que isso eu acho que é muito legal, que também dá margem para elas criarem, né? Que elas experimentarem e também criam, isso é legal. Eu estava vendo muitos internautas que já viram e comentam sobre o teu trabalho, acham semelhança da tua arte com o artista estadunidense já falecido, Jean-Michel Basquiat. Eu cheguei. Ícone do neocorretismo primitivista. Como você vê essa comparação? Engraçado, né? Tem uma pessoa que falou, né? Eu não sei, cara, é meio... o olhar de cada um, assim, adoro, né? Jean-Michel Basquiat, adoro, assim, por essa... O trabalho dele é fantástico no que diz respeito a isso, né? Lembra muito naquela questão da criança, no sentido da espontaneidade, né? Do despojamento, assim. Isso é muito legal, assim, né? Que é totalmente expressivo e lúdico também, né? Mas tem uma carga, o trabalho dele,
ele é muito forte, né? Tem uma carga expressiva. Quem sabe, né? É um trabalho, né? De repente eu tenho um carro assim, eu já pensei várias coisas, anunciando, né? É uma oficina, eu já pensei numa oficina ambulante, assim. Trocamos, antigamente tinha, troca garrafa por pirulito. Atenção, você que tem um pedaço de cano velho, faça a sua flauta, ou venha. Eu pensei nesses carros sonoros. Mas é curioso falando isso, a gente já vou voltar ali, não perdi o Basquiat não. Mas é porque é isso, né? Associações vai indo, é rede, né, eu acho. Porque tem coisas que é muito legal, por exemplo, você falando de uma coisa da bicicleta sonora, tudo, quando a gente era moleque, pequeno, mais assim, 12, 10 anos, e colocava, né, a paletinha na roda, no pneu os aerozinhos fazendo, o ruído, né? Aí ficava aquela disputa quem produzia o ruído maior, o melhor, o legal. Aí é coisa de moleque mesmo, né? A bicicleta com câmera e pintava as câmeras, ficava aquele colorido. Sim. E é isso que eu queria, depois que você falasse sobre o Basquiat, essa coisa das cores mesmo. Né? Sim, tá. Então, muito legal, né, de onde vem essa história da bicicleta, né? Tem a gente, quando é moleque, brinca. Tem até um livro aqui. No inconsciente. No inconsciente, né? E é muito legal, né, que essa pesquisa, que é isso, né? O artista, igual eu falo, o artista é a criança que nunca parou de produzir, ou o filósofo é a criança que nunca parou de perguntar o porquê, né? Tem essas brincadeiras, que é não parar, né? Tem um assunto. Então, aí o que eu acho, assim, que pode ter uma similaridade estética com ele, eu acho que é esse... que talvez o olhar das pessoas veem, que de repente eu possa até ver também, assim, eu acho que é esse despojamento, né, estético. E essa expressividade também, porque tem muita coisa da gambiarra também, né, que eu uso assim, então não tem as peças elas já vêm com marcas, né, que eu pego. Você é meio professor Pardal, né? O pessoal fala bastante isso, essa coisa da engenhosidade, de pegar uma coisa e virar em outra e para algum objetivo, né? De inventor mesmo, né? Uma certa inventibilidade. Eu nem sei, uma criança já falou, por isso que veio os nomes, inventoso, né, professor? Como você é inventoso? Que aí que veio as criaturas instrumentosas, né? Então daí que veio, assim, porque inventoso, eu falei, pô, inventoso, né? Porque eu falei, pega esse cara, tinha um carretel de linha, eles estavam fazendo uma nave com as cadeiras, assim. Aí eu falei, aí eu falei, ó aqui o escapamento. Falei assim, aí ele olhou aquilo, falou, nossa, como você é inventoso, professor. Aí eu fiquei com isso, que é muito legal, né, que é inventoso, tipo, gostoso, né, jeitoso. Eu falei, pô, esse oso, que é o sufixo oso, eu falei, pô, que legal, então, não é, porque minhas coisas assim, não é instrumento, né, então, mas é um instrumentoso, tem um jeito de instrumento, né, então eu pensei nesse sentido, eu falei, pô, aí eu me apropriei dessa palavra. Tinha uma menina que costumava usar muito termo quando ela gostava do lugar, ela assim, eu adoro essa visuagem. Visuagem, olha. Só ouvi essa vez. Pronto, olho e paisagem, lógico, né? Fez uma síntese. Uma síntese, que Manuel de Barros se deleitava nisso, né? Com as crianças, e muita coisa dele é isso, né? Essas invenções de palavra que não é pela escolar, né, que vem dessa origem, que é a viagem, a compreensão dela, que ela cunhou outra palavra, que é essa síntese, imagina? É lindíssimo isso, né? Com certeza. Que é poesia pura, né? Poesia. Eu falei, nossa, nunca mais eu vou conseguir olhar isso aqui de forma diferente. Vai ser sempre uma visuagem. Visuagem, né? É muito legal, assim. Então veio disso, assim. Os sonéticos também veio dessa questão de eu peguei assim, vamos fazer um piquenique hoje. Então eu construí vários objetos sonoros simples e coloquei, aí eu levei uma caixa assim, simples assim. E aí fui com as crianças lá, aí era um parque assim, também outro lugar que eu dava era uma praça, que eu fui com as crianças. Aí estendi um pano no chão, na praça, e joguei todos os instrumentos. Assim, vamos fazer, e a ideia era que fosse um piquenique, né? Piquenique de cada um ia lá, pegava o seu e brincava, era um piquenique de instrumento. Aí a criança que falou, nossa, é um piquenique sonético. Em vez de ser sonoro, né? Sonético. Aí já foi. Falei, pô. Aí a criança tinha o quê? Uns 8, não lembro o nome dela direito. Falei, eu acho que ele não vai escrever nenhum edital, não vai patentear esse nome. 8 anos. Falei, então eu vou pegar esse nome aí. Sonético, né? Que também é isso aí, né? Teve uma troca aí, teve uma cocriação nisso, né? Que despertou nele também o meu coisa. Então eu me apropriei disso, desse termo. Então eu fiquei instrumentoso e sonético, que eu acho que representa bem, assim, né? Agora a diferença dos dois não faço a mínima ideia, né? Pode ser sinônimos, né? Ou totalmente antônimos, não sei, mas
É a questão da poética, da poesia mesmo, assim. E com o Basquiat é isso, acho que tem a ver mesmo com essa estética, às vezes, despojada, esse rosto forte, essas ideias de criaturas, né? E lembra muito também esse lúdico próximo das crianças, assim, né? O pessoal associa, né, com criança, mas tem muito adulto que faz gibi, que lê gibi, que faz desenho animado, que vê desenho animado, né? Então eu não sei por que dizem que é muito da criança, né? Porque tem adultos também que foram crianças e que até hoje também sustentam esse imaginário, né? Muita criança gosta, né, de bichinhos, usam broches, de personagens de videogame. É total isso, né? Não é só da criança, né? Em 2018, Adriano, um dos grandes sucessos da tua performance se deu com um adereço na peça de teatro Água Doce, Sim. da Confia da Tribo, grupo formado pelo casal Milene Pérez e Vanderlei Pires, onde o espetáculo se realiza a céu aberto, abordando a relação do homem com os rios e córregos da cidade. Aspas, numa contundente denúncia e uma diversão deslumbrantemente bela, segundo o crítico teatral Dibe Carneiro Neto. Pode nos falar como você trabalhou para a criação desses adereços para essa peça? Sim, deu bastante trabalho, mas foi muito prazeroso, assim, porque o Vando e a Milene também são professores aqui da escola EMIA, né, Escola Municipal de Iniciação Artística, né, acho que a Companhia da Tribo tem aí 25 anos, se não me engano, eles também, a vida inteira trabalhando com teatro, e aí o Vanderlei viu meus trabalhos, né, e falou, pô, um dia vamos fazer algo junto, né, e aí acabaram criando isso, e aí a gente foi afinando, e, bom, eu nunca fiz isso também, né, de fazer algo para teatro ou fazer os bonecos para serem manipulados. Nunca pensei em bonecos serem manipulados. Eu faço e também a manipulação, cada um vai inventar sua manipulação de acordo com a estrutura do boneco, né? Não é convencional a manipulação. Porque até tem aí uma apostila como que é o nome deles, de Minas Gerais, eles são ótimos, Giramundo, né? Tem uma apostila deles de técnicas de confecção de fantoches, de marionetes, que aquilo é fantástico, enquanto mecânica, né, lógico, e aquilo também ajuda muito, mas eu não estudei isso para poder fazer, né, os Acia da Tribo. Foi muito o diálogo com o Vando, com a Milene, né, com toda a equipe, com a Tati, e foi o seguinte, vamos fazer, aí eu falei, mas então, Vando, como que você quer? Ele falou, você pode ficar livre, você faz do jeito que você pode mesmo, então eu vou fazer do jeito que eu faço as minhas coisas, com a minha estética e com o meu jeito de fazer. A gambiarra, vou fazer como se fossem as criaturas, mas sem som, né? Aí eu comecei, então aí a gente foi uma cooperativa de catadores que eu frequento já há uns 7 anos, eu acho, lá em Guarulhos, é uma cooperativa bem grande, assim, né, de catadores de Guarulhos. Então, assim, muito recicláveis, muitas peças, firmas, né, muita gente que trabalha lá, para separação de materiais, elétricos, eletrônicos, enfim. Você já é figurinha carimbada. Eu vou lá, eu acho que nem sei se eles conhecem o trabalho, mas um dia eu quero fazer uma intervenção no local. Sim. Porque eu vou lá, pego umas coisas que, para que vai usar isso, né? Porque às vezes pessoas que vão lá, pega, sei lá, 50 balde, o cara vai fazer alguma coisa, mas não, eu pego coisas que aí conheço já, o pessoal já me conhece. Daí fomos lá, recolher algumas coisas, e aí a construção dos bonecos foi assim, por exemplo, precisa fazer um peixe, os mitos, um peixe, mas esse peixe, por exemplo, a ideia do peixe, mas é um peixe, tem que ser um peixe grande. Beleza, esse peixe é o peixe grande, ele me dava um pouco do que era cada personagem. Então, esse peixe, ele é um peixe-deus, assim, esse peixe, cara, é um peixe que ele vai ser muito importante em tal cena, então esse peixe, ele tem um peixe-deus, tem que fazer um peixe-deus. Aí eu falei, então, aí isso já me dá o indício, né, o tônus estético do que é, né, assim, vamos dizer, então eu falo, a inclinação estética, então já na minha cabeça já vem materiais, não vem muitos materiais na verdade, porque eu faço, aqui passa ônibus, eu faço com o que eu encontro, né, então eu gosto muito do embate direto com o material. Acontece o inverso também, de eu ter o material e pensar algo para ele, ou já pensar numa materialidade, mas o que comumente acontece é vamos fazer um peixe, mas você tem isso para fazer o peixe. Aí eu me virar com aquilo. Então isso é um assunto que eu gosto muito. Tem que construir tal coisa, mas só tem isso, como você vai fazer?
Então isso é um desafio que eu acho bom, criativo. Então, sei lá, você fala, você só tem tecido, sei lá, um pedaço de arame e tampinha de garrafa, sei lá. Você tem que fazer um peixe com isso. Eu mostrei aquele peixe pra minha filha, opa, que lindo! Que legal, Falei que ia vir te entrevistar ela, mas muito lindo esse peixe. Que legal, pô, e eles estão fazendo bastante aí, não estão parando não, estão apresentando direto aqui em São Paulo. Porque é as cores, né, do peixe, né, coisa Ele muito... tem uma coisa que eu coloquei, um papel holográfico, que também com a luz, né, e o próprio material mesmo, às vezes um CD, né, reflete. Ele tem vida, né, cara? É. Você olha e... Então acho que essa questão das cores, então assim... Foi isso, assim, então aí cada personagem foi fazendo com o material que encontrava e adequando. Cabeça de cuia, pô, como que eu faço essa cabeça de cuia? E aí eu vou vendo com o que eu tenho e falo, pô, aqui acho que dá uma cabeça, um barril. Mas como que eu vou fazer a cuia dele, né? Aí achei uma garrafa PET grande, um barril de chopp. Aí cortei o fundo, aí eu olhei e coloquei, pode ser a cuia, né? Tem a ver. Enfim, a gente conversou muito, né, na verdade, o diálogo com eles, assim, com toda a equipe, com o Vando também, muito próximo. A gente sempre foi construindo junto a ideia, né? Quando também, eventualmente, eles vinham aqui, legal, fizemos coisas em conjuntos no início também, alguma produção de confecção, de cortar, furar. Então foi nesse sentido, assim, fazer com materiais de descarte do cotidiano e foi isso, assim, e não se atender, e a manipulação, eles iam ter que descobrir a manipulação. Eventualmente abrir a boca, mas aí fala, pô, mas tá pesado esses bonecos, hein? Pô, mas os bonecos estão todos pesados. Eu falei, eu não sei fazer, né? Eu não pensei, precisaria de um projeto antes. Mas eu falei, pô, mas pode ser uma manipulação crossfit, né? Aproveitando o momento aí dessa academia. Então já é academia também, né? Se o peixe pesa 5 quilos na cabeça, pô, já é crossfit, né? Já vamos brincar com isso. Porque é isso, ele me deu a liberdade para fazer do meu jeito. Então eu fiz de uma maneira espontânea e orgânica. Não vim com um critério de leveza e de manipulação, que não teve no começo, né? Assim, não foi um critério exposto, né? Que aí sim, se for fazer agora pensando nisso, aí é estudo. Leva mais tempo, porque aí você tem, os bonecos, a gente tem como guardar eles direito. Não é tipo os artistas lá de Parintins que fazem aquelas... mais leve, com papelão, né? O boi bumbá, né? Então assim, eu fui agregando coisas sem pensar, pensando exclusivamente a estética e eventualmente como que aquilo ia segurar e os lugares de apoio para segurar, né? Somente isso, assim. Aí ficou uma questão do peso, né? E a questão que os objetos são frágeis. Então, às vezes no teatro, precisa passar de uma cena rápido para outra, onde eu vou colocar, aí quebra o boneco, ou transporte, não tem o transporte adequado também, quebra um pouco. Então essas foram questões que a gente se deparou no meio do processo, mas deu super certo, né? Até hoje estão fazendo, mas estão ali aguentando firme, né? Fiz ali, eventualmente arrumei um ou outro, mas deu certo. Porque isso é uma coisa também de quando eu construo, é uma coisa tão na gente, assim, enquanto, como fala, você não tem muito domínio sobre o que você vai criar, né? E controle. Pelo menos é o que eu sinto nas minhas coisas, assim. Às vezes eu quero fazer um negócio, às vezes dá errado, não dá certo, né? A questão, a estrutura, em vez de começar por baixo, eu vou começar por cima. Mas e agora? Mas isso é espontâneo, né? Então, o negócio é frágil, quebra. Mas não pode bater assim, e acabam tendo essas questões que faz parte do trabalho. Você está a bordo da nave louca. Às vezes você tem cocriação com outros artistas, como por exemplo o Telmo Rocha, né? Sim. Como se dá esse procedimento criativo? Você já falou, mas... Não, porque isso é uma outra coisa, porque isso acontece bem pouco e aconteceu pouco. E isso é bem legal, assim, mas tem que ter uma afinidade, né, assim, de criação, né, entre as duas pessoas, assim, tem que ter o mesmo, como fala, o mesmo andamento, né? A mesma sintonia. Né? Isso, a mesma sintonia, a mesma harmonia. O compositor e o letrista. Isso, tem que ter
essa harmonia, porque, por exemplo, a gente fez algumas coisas junto de criação, fiz uma exposição, um trabalho com a SOS Mata Atlântica, e aí foi a maior escultura que eu fiz, foi essa aí, que acho que tem um vídeo que a gente fez uma entrevista na Paulista, que é o micro carro alegórico ali, vamos dizer, o mini carro alegórico, mas ficou muito legal, assim. E aí, claro, assim, eu chamei ele pra me ajudar a fazer junto, porque o que acontece, assim, a gente fez pouca coisa isso, eu acho que foi com ele que eu fiz 2 ou 3 na questão de escultura junto. Mas... e é muito prazeroso pra mim, né? Porque, pô, você bater bola, trocar o olhar do outro, né? Que não é o seu olhar, que tem uma solução que você não iria ter, isso é enriquecedor, né? Você, pô, poder ver uma solução que não é do seu jeito, pô, mas tem aqui esse outro jeito, mas tem aquele outro jeito também. Pô, e se fizéssemos assim? Aí não dá certo, mas tem essa. Então é enriquecedor e muito prazeroso. E as soluções, então na questão disso de fazer junto, a pessoa tem que ter a mesma harmonia, mesmo assim, proximidades de olhar, né, de fluência do processo criativo, né? Então a gente tem que bater pelo menos essa fluência, assim, de criar o mesmo sentido de como lidar com as coisas, né? Que eu acho que isso é mais importante do que fazer, é a interação de 2 pessoas criando junto, né? Como vamos lidar com esse problema, com essa solução? Pô, então é um exercício que, não, mas por que tem que ser, né? Então não é um exercício muito de disputa, isso não pode existir, né? Porque quem vai mandar vai ser o trabalho, né? Ele que vai ter as soluções que aparecem é o que a gente está construindo, né? Então é sempre as 2 pessoas criando pro trabalho, né? Enfim. Nós vimos no YouTube que já teve criatura instrumentosa tua sendo apresentada na atuação do artista Celso Ames, né? Celso Amâncio. Na ponte de Triana, em Sevilha, na Espanha. Pode comentar sobre essa apresentação de um trabalho teu lá na Europa? Que na verdade assim, o Celso foi, aconteceu, né? De certa maneira tá na rua, ele foi pra Espanha, né? De certa maneira, a gente fez... de certa maneira a gente também foi uma cocriação, foi muito legal essa proposta. A gente ainda não deu continuidade, tivemos várias ideias, mas pode ser que esse ano a gente afine mais, porque ele voltou a trabalhar aqui na escola junto. O que acontece? O Celso, ele é palhaço, ele é clown, e ele é violinista. Né? Então aí ele falou, pô, eu queria tocar um violino, mas eu queria também descaracterizar um pouco essa questão do artista de rua com violino e tocando. Aí eu falei, pô, vamos fazer um diálogo com o seu trabalho. Então a gente veio aqui no ateliê e ficamos bolando, pô, como pode ser isso, né? Então aí a gente agregou, né, a questão, aí tem vários dispositivos, amarrei um pandeiro no pé com uma mola que vem no cotovelo, e aí também a questão do arco, ser também um chocalho também. E aí o arco bate aqui. Uma marionete humana. É como se também ele vestisse essa criatura e junto com o violino, né? Foi uma coisa assim, de certa maneira simples, assim, mas também que tivesse esse peso estético, que aí ele colocou um figurino adequado, né? Uma roupa com as cores adequadas com a máscara. A ideia é que ele vestisse, se transformasse em um personagem, né? Com o violino, né? Que o violino ali ficasse junto a outras coisas, não descaracterizar o violino, mas que o violino tivesse esse ornamento, tivesse contextualizado com essa alegoria, né? Eu vi que as pessoas passavam e queriam continuar, mas paravam para ficar vendo ali. Elas tinham as coisas para fazer, mas ficava pela força do... Ele comentou muito isso comigo, assim, na Espanha, que acontece. É engraçado isso, porque cada lugar é um lugar, né? Cultura, né? Uma cultura, porque às vezes ele falou, lá, às vezes o pessoal, se você pega sem nada disso e toca um Mozart no violino, as pessoas param. Mas se tem talvez uma engenhosidade, uma coisa estética assim mais lúdica, forte, ele falou que olhava, mas aquilo talvez não fazia como curiosidade. Se você, de repente, no Brasil faz mais, eu acho. É difícil de falar de Brasil e ir lá, numa maneira, né, que ele foi pontual, alguns casos, não dá pra expandir o assunto desse jeito, mas o que ele sentiu nesses pontos que ele atuou, sentiu que foi mais isso. Foi talvez mais clássico lá, né? Talvez você toca o Mozart na rua no violino, as pessoas gostam, do que você fazer um experimento sonoro com uma máscara e outros ruídos dentro do violino em outro. As pessoas talvez não assimilam de primeira. Ser menos sensível, né? Mas que também eu acho fantástico que o estranhamento tem que fazer parte, né? A arte, ela tá pra isso, né?
Tem que fazer as pessoas saírem do comum, do convencional, tem que causar estranhamento, né? Assim, eu acho que isso é ótimo, né? Então eu busco muito isso no trabalho, assim, né? Não só isso, mas, pô, que legal que é estranho, né? Porque é uma coisa que você não... Tem criança que se afasta, né? Que se assusta, e tem outras chora. que vem querer pegar. Né? Então. É muito legal essa coisa do pegar, porque tem o objeto, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco, né? E assimilam, então é muito legal esse trabalho das máscaras e das criaturas, porque eles acabam sendo um trabalho popular, no sentido pop mesmo, eles acabam sendo popular. Eu acho que pela própria ideia de máscara, do imaginário nosso, máscaras, bonecos, isso está no imaginário nosso, da cultura popular, regional, televisivo, né, teatral, e a questão dos objetos, né? Pô, tá ali, é uma bolinha de gude, é uma chupeta, putz, é uma luva de limpeza, é um parafuso, é um pedaço de lanterna, né, é um coador. Então, vai assimilando, né, tudo e fala, pô, eu já vi isso, é próximo, eu acho isso interessante. Porque a pessoa vê uma vassoura imitando o cabelo. O cabelo, né? Então põe, é o boneco, mas o cabelo dele é uma vassoura. Isso, Então é legal, porque desperta também nas crianças, nas pessoas, a possibilidade também de inventar também. Isso eu acho muito bom, assim, que é isso, não é uma exclusividade de ninguém, né? Só a pessoa querer fazer, como faz você, eu trabalho o olhar, né? E a vontade de querer investigar isso. Porque isso que eu acho legal nesse trabalho, agora eu vou falar de uma maneira também mais assim, que eu acho importante desse trabalho de reutilização de coisas, qualquer fim que seja, o trabalho de você, né, ressignificar um objeto. Eu acho que isso tem uma postura assim, né, política mesmo, assim, né? Sim, muita gente na história de arte já fez isso é uma coisa comum, um assunto comum também na arte, assim, mas, enfim, e também acho que não cansa repetir, né? Essa ideia do reuso de coisas, né? Ainda mais no sistema que a gente vive, né? Nesse capitalismo acerrado, né? Ultimamente, nessa questão da compra, o novo, né? Então a sociedade põe sempre o novo, o consumo. Então, aí, por exemplo, às vezes a criança já está tão saturada daquilo, é a forma tudo pronto, né? Aí você trabalha com formas prontas. Então, vamos dar um carrinho. Pô, mas aquilo já é um carrinho com aquela roda que eu conheço, aquilo. Às vezes, aí acontece muito isso, né? A embalagem é muito mais interessante, né? Muitas crianças pegam e vai entrar, tira aquela bicicleta toda transada ali, mas entra dentro da caixa de papelão, né? Pra fazer uma casinha. Porque a criança já é subversiva por natureza, né? Eu acho ótimo isso, né? Que a gente aprende muito com ela. Eu mesmo aprendo muito com elas. Por isso que eu gosto desse trabalho ainda como educador. Que é um trabalho, assim, constante, na questão financeira, eu pago meu aluguel e como, quando dá, né, isso é apertar, né, assim, que é um trabalho constante, não só por isso eu tô lá, lógico, mas por conta que isso me move, né, senão eu também não estaria, se não tiver esse movimento, uma provocação, se não ser provocado no meu trabalho, né, se uma criança não me dá uma ideia, eu também dou uma ideia, né, não sei se não é uma troca muito rica entre as crianças, aí também pra mim não adianta só trabalhar, né? Assim, com criança eu fazer o feijão com arroz. Alguém já quis comprar as tuas peças? Já acontece, não muito, mas já acontece, eventualmente já dá compra. Aí que é uma coisa que não tem como, eu acho, por enquanto. Dimensionar, né? Valor, não é nem questão de valor, porque é o seguinte, saber utilizá-las, né? Por exemplo, nesse atual momento, eu faço assim, eu estou construindo porque eu uso elas para expor. E dá muito trabalho construir, né? Dá muito trabalho, muito tempo, né? Então, assim, eu tô com um repertório agora que eu posso fazer exposição, eu posso fazer intervenção, né? Eu posso, de repente, fazer umas oficinas e levar elas... na faculdade, levar isso, na Unicamp, o Telmo foi comigo nesse dia, foi. Telmo Rocha. Então, assim, eu acho que eu tô usando elas pra isso. Agora, pra fazer pra venda é complicado, porque eu até brinco, assim, porque eles são frágeis, eles às vezes precisam de uma manutenção, então a pessoa tem que saber qual a manutenção que vai ser e onde ele é frágil ou não. Não dá para eu enviar pelo correio. Então assim, mas se vier de repente, eu quero que vou... quero comprar... Então ainda não estou vendendo, não tem possível de eu vender, porque se eu vender elas são únicas. Por exemplo, aquela tem aquele repertório de coisas, claro, pode ser até o pessoal fala que é um apego, alguma coisa,
Mas na verdade elas estão aqui ainda como um estudo para mim, né? Porque elas são únicas, eu não vou fazer outra igual, não tem como repetir, não repete. E a questão da venda mais implica por isso, porque para eu fazer outra, não estou vivendo só disso. Então eu não estou aqui, né, eu estou precisando fazer vários trabalhos, por a questão também de ganhar experiência, compartilhamento do meu trabalho, para eu ganhar experiência, repertórios, enfim, as pessoas conhecerem, eu também passar por outras experiências mesmo. Não tem como depois eu construir, eu vou fazer uma exposição, para eu construir isso aí, de repente 5 dessas grandes, isso aí é um trabalho, né? A questão do valor, se você for ver o valor, eu às vezes gasto nada para fazer uma, né? Gasto assim, as ferramentas que eu tenho, o pouco que eu tenho, mas se você for ver na questão financeira, para fazer uma dessa, não vai dinheiro aí, R$5, R$10. Uma ou outra eu invisto, ou no outro trabalho eu invisto. Tem trabalho do Ping Song, por exemplo, que eu gastei uns R$2.000 e poucos, porque aí eu mandei, aí foi um trabalho mais requintado, de mandar fazer aro de madeira, cabos, tornear cabos, mandar encorar chapas de raio-x, né, naqueles aros, então assim, comprar presilha, aí eu quis fazer um trabalho mais assim. Mas tem outros não, por exemplo, massa sonora, né, assim, na questão financeira também. A câmera de ar fui atrás, na bicicletaria e peguei. Aí comprei rolo de macarrão e comprei os bocais de flauta, que aí uns R$200, R$300 eu gastei por enquanto nesse trabalho. Então, na verdade, o que implica nem é questão de dinheiro ou financeiro, é a questão mesmo de eu construir outra por enquanto, que eu estou trabalhando com isso agora, de fazer exposições, né? Não estou trabalhando com comércio dessas peças. Você não é uma oficina para ficar reproduzindo. Não, porque aí também... Você é um artista que eu posso experimenta linguagens, né? Eu posso até eventualmente, mais para frente, eu penso até fazer uma ou outra, ou eu vendo... Mas ainda não estou pensando nisso. Não, a curiosidade mesmo, porque tem gente que, lance do consumo mesmo, que gosta e quer comprar, né? Então, que é muito legal, que é muito engraçado, porque é lógico, é esteticamente legal, dá vontade de ter, mas eu acho que é muito legal, se eles querem ter, juntar 10 pessoas, 15, 20 pessoas e falar, Adriano, vem aqui, juntamos vários materiais, me passa o seu olhar, né? Como que a gente pode construir uma? Vamos fazer uma oficina, porque eles constroem também, né? Cada um constrói a sua, né? Que aí não é porque, é um dom artístico, ou você faz isso que é genial, imagine, tudo bem, tem uma engenhosidade, né? Genialidade eu já não sei. Aí eu já não sei a questão do gênio como é isso aí, né? Mas, e não essa coisa de ser humilde, mas assim, porque, né? Deve ter, já é uma genialidade, pode ter. Não sei como classificar isso, mas que é engenhoso, isso eu afirmo que pode ser, né? E aí tem meu olhar mesmo, que aí tem meus critérios, aí tem uma identidade minha mesmo, né? Que aí é processo criativo do meu repertório, da minha cabeça, da minha alma, do meu espírito, né? Do que eu passei, de como eu olho para as coisas, de como que eu tô mantendo vivo, né? Aceso em mim, né? De estar toda hora andando por aqui, por ali, eu tô olhando as coisas, é direto, né? Você já viajou com as tuas peças? Esse ano... Pode falar. Ou viajou mesmo para pesquisa? Viajar, né? Então, assim, São Paulo, eu tô começando a receber alguns convites. Pro exterior, né? Então, eu recebi um convite pro exterior agora, não sei se vai rolar, se vai acontecer em Portugal, uma mostra de arte de rua em setembro. O Narco-Organismo me convidou, tudo, aí vamos ver, aí vai ser a primeira experiência mesmo de participar de outro país. Aí teve um outro agora na Argentina, que também é um encontro de pedagogia e música e pedagogia, que também não sei se vai acontecer em abril, mas eu recebi o convite, né? Mas eu acho que tá um momento que o trabalho tá começando, eu acho que ele tá assim, ele já deu o pontapé inicial. Ele tá começando as pessoas a conhecerem, a compartilhar. Ter visibilidade. Eu tô achando que agora é o momento que, assim, há uns, vamos colocar 3 anos pra cá, que ele tá começando a ganhar visibilidade. Eu acho, assim, eu tô sentindo isso. Mas tem muita coisa ainda por fazer, tem muito trabalho ainda pra fazer, né, assim, enquanto pesquisa. Mas que eu já tenho claro o que eu quero e qual é o sentido da minha pesquisa, né? Qual é o contorno da minha pesquisa. Eu sei por onde eu transito, né? Então isso eu sei o que eu quero com esse trabalho. Tenho clareza. Bom, na questão da investigação eu quero das coisas mais simples, das coisas
cotidianos, é o que eu me instigo, assim, nas coisas cotidianas, né, de transformar isso, assim, esse descarte, esses objetos que estão para uma função, né, colocá-los em outro, que é fazer som, produzir som, né, que é ampliar esse objeto como isso, né, ganhar esse outro estado, né, que é legal. Eu tava pensando nisso esses dias assim. Uma das coisas é essa, outra é o olhar para os objetos, o que é o importante da arte, assim, que é você olhar para as coisas, né, para a vida de uma outra maneira, né, que não só seja aquela imposta ou dada para uma única função, né, que isso também é histórico, né, você usar um pau para tirar uma manga, usar o pau para cavocar o chão, usar o pau para espantar, sei lá, uma aranha, né, usar o pau para tocar. Então imagine, um pedaço de pau tem muitas funções, né. Então isso é histórico, né? Isso é humano. E as pessoas, tipo, olharem as coisas só para aquele fim e descartar, né? E não ver. Isso que me instiga, né? Que tem potência. As coisas são dotadas de potência, né? Por exemplo, isso que eu queria mostrar agora, eu vou mostrar um pouco agora pra gente. Isso que eu descobri esses dias, achei fantástico, assim, né? Eu, pelo menos, né? Quanto essa pesquisa, porque uma das coisas são simples, né? Uma das coisas, por exemplo, isso simples, que é uma das coisas que eu acho fantástico, assim, né? A partir de coisas simples, sem precisar de nada, você construir, ou você mudar aquilo, né? Mas no meu caso, assim, é o instrumento, assim, né? Porque a gente pode fazer mil coisas, né, com isso, uma cadeira ou coisa, mas vamos desse contorno do instrumento musical. Então, por exemplo, você pegar um pote de Yakult, né? Pô, o pote de Yakult por si, ele já tem essas ideias de, acho que eu não, tem um ali. Você está a bordo da nave louca. Então, por exemplo, essa questão, por exemplo, esses dias eu fiquei assim, porque é isso, né? Você vai ter olhar para a coisa se você já tem também um motivo, né, para aquilo, né? Um repertório. De repente, uma pessoa que, sei lá, que é mais ambientalista, tudo, assim, que é mais ambientalista, por exemplo, o assunto. Vamos dizer, eu posso pegar o potinho de Yakult e olhar isso aqui que é um vaso. Eu posso plantar uma semente, corto ele, põe um algodãozinho e um feijão nasce, virou um vaso. Ah, pô, eu posso utilizar para beber água, né? Eu posso utilizar para guardar alguma coisa, miçanga. Então, claro, depende do olhar da pessoa. Comprimido, né? Depende do olhar da pessoa, ela vai... Se ela já está com esse olhar de reutilização de coisas, cada um vai usar naquilo que te acha favorável, sua necessidade, né? E aí eu tava olhando assim, falei, pô, Yakult, então, eu aprendi com os meninos, isso foi muito legal, assim, ele chama Xavi Lozano, ele é da Espanha, muito legal, assim, hoje eu tenho contato com ele pelo Facebook, né, mas quando na internet eu pesquisava muito o trabalho dele, né, vendo os dispositivos sonoros que ele cria, ele é um músico, um maestro que constrói instrumentos também inusitados, né, musicais inusitados. Porque assim, muita gente faz isso, e cada um com a sua abordagem, igual pintor, existem 1000 pintores, sei lá, milhões, cada um vai ter a sua abordagem. É um assunto, o instrumento musical expandido, vamos chamar assim, né, que não se encerra em si, está em diálogo com outras coisas. Eu gosto de falar bastante assim, musical expandido. Outros chamam de luteria alternativa, luteria não convencional, luteria experimental, né, e alguma construção de instrumento musical alternativo. Cada um vai ter a sua abordagem naquilo. E ele tem isso, então eu via muitas coisas dele assim. E aí vem uns meninos aqui também, eu gosto muito de citar porque é isso, a gente não aprende nada sozinho, né? Gosto muito também, é lógico, as referências são importantes citar, de falar das pessoas para criarem a rede, né? E aí vem os meninos aqui, o Joaquim Sanches e o Miguel Guinea, que eles têm um duo que é Vibrató, eles são da Espanha. Então fizemos um trabalho junto aqui também no estúdio Mauaca, foi muito importante para mim esse encontro. Muito bom. E aí a gente eles fizeram aqui uma breve passagem, né? Então a gente se encontrou um dia muito rápido, andando pela cidade, vindo aqui em casa. Pô, e a gente trocou muita coisa, muita ideia, isso é muito legal. E aí eles me ensinaram a fazer uma palheta na garrafa PET. Deixa eu pegar a garrafa PET primeiro, porque senão não ia chegar... Não, tá aqui. Porque senão eu não ia chegar no Yakult, né? Se não fosse isso aqui. Então eles me mostraram lá,
Falar, o Xavi que me ensinou, né? O Xavi Lula faz assim, um triângulo, assopra, faz um som. Me mostraram com o estilete na hora, aí não sou tão bem legal, mas já me mostraram como é. Aí eu comecei a pesquisar isso, a investigar isso, então é muito legal, né? Você, por exemplo, aqui, acho que não tem uma com um só. Acho que de um só não tem, mas por exemplo, né? Esse. Né? Então você faz um corte na garrafa, um quadradinho. E assopra e vibra, né? Então já faz o mesmo princípio de instrumentos musicais de palheta, saxofone, né? E outros, uns outros também mais artesanais, com bambu, esqueci o nome agora. Flauta. Como uma espécie de flautas, mas que funciona com palheta, que vibram. Pífano. Não, pífano é pelo sopro. São assim, basicamente saxofone, que põe a palhetinha, ou clarinete, que põe aquela palhetinha de bambu e vibra. Então, aí eu já comecei com essa palheta, falei, pô, isso aqui é um mundo, né? Pra mim, assim, eu gosto muito disso. Essa técnica de você vai num objeto, faz essa inserção, que é uma janelinha, e assopra e vibra, acabou, né? Tá feito ali. Tá soando, né? E aqui você ainda tem alturas, né? Né? Você brinca com isso aqui, né? E daí eu falei, pô, potinho de Yakult, né? Falei, pô, que legal, né? Aí eu olhei pro pote de Yakult e falei, pô, o plástico é diferente. Isso aqui aí, olha só, né? Se você já tem o olho, aí tem a questão também do visual, do exercício do desenho, da pintura, que aí eu vi o código de barra. Falei, pô, o código de barra já é um quadradinho certinho. Aí já fiz essa inserção no código de barra do Yakult. Vamos ver. É assim esse. Então é isso, né? E aí eu achei muito legal, falei, pô... Aí eu comecei aí por exemplo, né? Eu falei, vamos fazer o teste então, colocando em outra coisa, né? Colocando essa palheta aqui num cano com furo, né? Aí aqui já acho que já deve dar uns... Né? Então aí pronto, aí aqui abriu uma investigação já, com o pote de Yakult. Que eu acho também uma das coisas que é de interesse, é uma coisa, como eu disse lá no pedaço de pau, se desdobrar em muitas outras, né? Ser em torno daquilo. Igual milho, né? Milho faz suco, pamonha, bolo, sorvete, farinha. Só que em torno do milho, né? Então isso eu acho muito legal. Então, por exemplo, o pote de Yakult virou um assunto, né? Pô, agora vamos pensar, porque além de você, né, ter esses sopros assim mais comuns, né, que é como assoprar a garrafa, tem esse aqui que é um sopro oblíquo. E aí eu comecei a investigar, por exemplo, né? Aí, por exemplo, só potes de Yakult, né? Aí falei, pô, já pensou só pote e durex, né? Né, que aí ó, como que então aqui já tem muitas coisas, né? Eu acho que tem uma ideia eu acho que tomou Yakult, acabou, descartou naquele olhar, tudo bem, fez bem lá pro lactobacilo vivo pro estômago, né? Mas acho que tem uma coisa de sublimar, né? De transfigurar, né, o objeto. Eu acho que eu fiquei pensando esses dias sobre isso. Eu acho que tem uma questão de uma sublimação, né? Quase como uma morte, uma vida pós-morte. Que é isso, né? Reutilizar, né? Se dar uma segunda vida às coisas.
Mas é legal, assim, mas se pensar mesmo e associar com outras coisas, tem esse estado poético, né? De ter uma sublimação, tem uma coisa que tá no micro, mas que ele pode dialogar com outras coisas da vida, né? De outro assunto. Eu volto pro olhar mesmo, né? Olhar, e você começa a olhar pra tudo, né? Pra elevar mesmo e expandir essa reflexão para outras coisas, né? A questão da sublimação mesmo. Aí outros testes, deixa eu ver. Esse é um, aí esse aqui, tem um aqui que eu tentei fazer, aqui por exemplo, né? Já é um menorzinho, que aí já dá outro som. Esses estão ainda, estou testando eles ainda. Tem outro furo aqui? Não. Né? Que já é outro tipo de sonoridade, mas aí com 2 Yakuts. Esse aqui é com um só. Que aí você muda a outra paleta para fora, aí você empurra a paleta para dentro, né? Então coisas que é uma investigação mesmo. É uma ciência, né? É uma ciência isso aqui. Eu acho, eu creio que é isso, porque você vai fazendo teste, é pra cá, você muda mínimas coisas, já dá um resultado diferente, então você tem que... E é isso, né? Um potinho de Yakult, não tem mais nada que isso. E tira um som dele, né? Aí que eu acho... Aí que me encanta esse trabalho, essa investigação, porque eu vejo que é uma potência que vai para além, porque a gente está trabalhando, né, tá na questão sonora, aí vem a música, e aí vem as pessoas, né, o diálogo, e aí vem que você não precisa comprar um instrumento de 5, 8 mil reais, né, a princípio, né, não é que uma coisa exclui a outra, não, mas que são caminhos também, né, é possível também chegar por outros caminhos. Você chegar ou você transitar por outros caminhos e ter a mesma satisfação e ter a mesma criatividade, ter o mesmo empenho, né? Que é isso, assim, é uma alternativa mesmo, e com instrumento musical convencional, né? Você já pensou em formatar um espetáculo, assim? Então, para com tudo isso. Eu ainda não... Eu comecei a ter uma ideia ali, mas é porque é um caminho também que eu sozinho acho que ainda não... Bom, eu sozinho não consigo. Pode ter conseguir, porque tem espetáculo solo. Para você formatar, você tem que pensar numa ideia de como juntar essas peças, né? E contar uma historinha. Como uma narrativa, né? Como um começo, meio, fim. Ou como uma... eu entendi, né? Para experimentar as pessoas, né? Fazer relação com a... Mas levar, de repente... Para um teatro mesmo. Levar para um teatro, ir lá no Rio de Janeiro, o pessoal te conhecer lá. Então, eu acho que deve ser muito bonito pegar isso e colocar num teatro com luz e ser uma coisa para as pessoas assistirem também, né? Plasticamente, visualmente, né? Tem o movimento, o som, né? É uma outra coisa, mas eu ainda não teve nenhuma ideia, assim. Eu teria que ter um diretor bom, assim, tipo... Tem que dialogar, né? Tem que ter uma ideia, tem que ter acho que alguma coisa que vai me mover para isso. E também tem uma questão que eu não sou, né, assim, eu não sou do teatro, né? Não tenho um repertório de ator, de espetáculo, então eu venho muito da manualidade, do fazer com as mãos. Da praticidade. Da prática. Então, o que me interessa no meu trabalho, eu faço com as mãos, eu tô ali, né? É isso. Eu nem toco os instrumentos que eu faço, eu não fico tocando. Vou ver esse instrumento, vou tentar fazer. A performance que eu faço, ou quando eu ativo eles, eu faço espontaneamente. Né? Porque também assim eu vou aprendendo a criar uma identidade minha também. Sem ensaio, sem nada, mas é uma coisa... no campo da performance, né? Por isso que eu coloco também esse termo performance no meu trabalho, porque tem uma questão que performance em inglês é desempenho, né? Então a performance tem vários campos dentro da performance, mas uma delas é o desempenho, né? Você vai desempenhar uma ação. E como que você vai fazer aquele desempenho, né?
Então aí tem os critérios, né? É ensaiada, não é? É espontâneo, é orgânico, dura 10 horas, dura 2 minutos, né? Como é isso? Então, isso é um campo de interesse. Então acho que é por isso, eu tenho essa questão muito da manualidade e o meu interesse está no material, está na matéria, em transformar a matéria, né? E agregá-la, assim. A princípio é isso, o que eu tenho certeza e é o que eu sinto que eu faço. E é aquilo que me move, aquele bichinho, né, que morde, que não te deixa quieto, né, aquela inquietude, aquela inquietação que você puder... inquieto, né, essa inquietação. Eu fico aqui no ateliê, aí eu olho para o Tinhacu e vou, e faço. Então, isso é muito bom para mover, né? Isso, assim... Você, de repente, acorda e de repente tu passa assim, vê um negócio assim, volta, aí tá com tempo livre e vai fazer. Porque eu vivo só disso, né? Eu não assisto TV faz anos. Eu, aqui em casa, o que eu faço em casa é fazer comida, limpar a casa e trabalhar no ateliê, né? E ler sobre e pesquisar, mas até eu tô pesquisando um pouco até ultimamente. Mas teve um período que eu tava pesquisando mais, mas agora também conectado, é legal ver o que as pessoas estão criando. Mas eu tô mesmo ultimamente produzindo, né? Tendo ideias e produzindo. Então eu tenho vários caderninhos de ideias que eu vou anotando. Se eu não faço, eu tenho caderno, que eu anoto todas as ideias ali. Eu tenho vários, uns cadernos aí que eu só anoto ideia de projeto, ideia de instrumento, né? Mesmo que eu execute instrumento, tá anotado. Então eu fico nesse exercício, assim, fico criando, né? Então eu crio. Se eu não tenho que fazer outro trabalho, outro projeto, o tempo que eu tenho livre em casa, que eu tô de bobeira, a ideia é criar, é ficar trabalhar no ateliê. Ultimamente, pelo menos, eu tô assim, né? Teve o tempo que eu ficava pesquisando bastante, tudo. Agora eu tô num momento muito prático de criar mesmo as esculturas, de criar, investigar a materialidade dos objetos, ver o que é possível. E inventar nome, né? Até fiquei pensando, agora como que eu invento um nome poético para um assunto de Yakut, né? Sei lá, Lactobacillus sonéticos, uma coisa assim, né? Aí fiquei pesquisando a história de Yakut para ver se eu colocava alguma coisa, vi como ele vi que nasceu no Japão. Aí eu comecei nisso, né? A ler um pouquinho da história de Yakut, que teve, né? Que é isso, vai a ideia entrando para ver se eu... Tem a questão de fuçar, né? Vamos fuçar para ver se eu acho uma ideia poética pro nome do trabalho, né? Que tá aí outra coisa mesmo, né, que eu acho importante, assim, até que eu falo, um dia eu posso inventar, não sei como chamaria isso, mas existem milhões de tipos de pedagogia, né, podia ser a pedagogia de fuçar, né, fuçar nas coisas, a pedagogia fuçadora, né, porque porque assim, você tem um sucatário, tudo bem, é legal ser um sucatário, caixa de rolinho de papel higiênico, potinho de Danone, então, só que a gente já vai com aquela ideia pré-formada, né? E agora, você desinformar, né? O negócio é sair da forma, né? E ter ali tudo misturado, você fuçar, você se relacionar com aquilo. Porque nessa relação você descobre, né? Então por isso que eu vou muito em brechó. Meus shoppings são brechó e ferro velho. Esse é o que eu vou. Então eu vou no ferro velho. Aqui, em torno aqui da região, tá a Igreja São Judas, tem muito bazar e brechó, né? Deve ter uns 6, 7. Então, muita coisa eu vou lá e fuço, e a cooperativa de catador. Então, você tem que fuçar, né? Para descobrir, e no próprio ateliê. Fuçar é uma coisa que você tá ali, você tá no embate com a própria matéria. Você corta, você tira, tem uma certa teimosia, né? No sentido de, vamos... Não, isso aqui tem que dar certo, tem que dar certo. Até uma hora que não dá certo também. Aí você pega a massa e joga no lixo tudo e vai para outra. Mas acho que tem uma... Eu não sei, eu vou chamar de fuçar, né? Não sei outro nome agora. Mas é isso, de manusear mesmo as coisas, procurar, tirar uma coisa de cima da outra, juntar uma coisa na outra, ver o que tem ali, né? Vamos ver o que tem ali, vamos ver o que tem debaixo disso, vamos, né? Você está a bordo da nave louca. Enfim. Tá certo. Adriano, para encerrar, pode fazer tuas considerações finais aqui para os ouvintes do programa Nave Louca, Multicultural? Umas considerações finais? Que é legal, essa ideia do reuso de coisas, né, do descarte, na questão do sistema do consumo que a gente vive hoje, né? Eu acho que tem uma coisa que chama Michel Certeau, que aí tem um trecho que chama Práticas Cotidianas. Aí tem um trechinho que meu irmão me mandou um dia que é muito legal, que ele fala disso, né? Você pegar uma coisa que é descartável, que a princípio é visto como lixo, né? Você pega essa coisa, né?
sei lá, coloca nela ali um valor simbólico, um valor outro valor funcional para ela e vende aquilo, né? É ótimo, né? Você inserir uma coisa dentro do capital, uma coisa que o próprio capital te coloca que é lixo e você faz ele comprar de novo, isso é demais, é tipo engolir, né? Assim, então é que ele fala assim, que é um golpe, né? No terreno da ordem pré-estabelecida mesmo, né? O lixo tido como sucata, agora é visto como produto, né? Então, isso eu acho demais, assim. Isso é uma das coisas que, enquanto, né, assim, um olhar mesmo para o consumo, um olhar para o que nos é, não é nem imposto, né? Porque assim, a gente não fala nem imposto, mas o que é mantido numa cultura de massa, né? Numa cultura habitual de massa, é isso, por exemplo, minhas coisas. Eu acho muito engraçado quando às vezes eu vou com um boneco desse, por exemplo, o palhaço, por exemplo, que é uma intervenção. Cara, a pessoa pega aquilo, ela abraça, né? Caramba, aí eu olhei e falei, olha só como que é. Aquilo ela tá abraçando um pedaço de mangueira, um negócio de cândida. Só que o valor simbólico agregado àquilo e o valor que tem a pessoa colocar e se abraçar, poxa, eu falei assim, tá feito, né? Você vê que... Sim, não que tá feito, mas você vê que ali tem coisa, mexe, né? Então você sabe que tem potência, né? Que aquilo toca também. Sentimento, afeto, um sentimento, afeto, mas que chega nisso, que é lixo. Não tem outra maneira ali que não seja lixo do que é visto. Claro que eu lavo com sabão em pó, cândida, deixo de molho, que é as coisas que eu pego e trabalho com isso limpo, mas é descarte a princípio. E você... Então por isso sim, eu pego e eu ganho dinheiro com isso, né? Eu pego, trabalho nessas coisas e minhas coisas é tudo descarto e vou lá e coloco isso como uma outra coisa, né? Uma possibilidade, né? Você fazer uma flauta com cano. Pô, é uma certa sublimação, eu acho, né? De uma maneira também vislumbrante ou poética, assim, mas é que é isso mesmo, né? Nessa questão do objeto. Mas espera que eu vou organizar meus pensamentos aí, eu vou falar. Então, voltando assim, o que me, né, pensando assim, o que me instiga nesse trabalho, assim, eu acho que é essa potencialidade das coisas mesmo. E a questão sonora, né, para intervir nesses dejetos ou nesses materiais descartáveis, me interessa muito por toda essa carga, né, assim, cultural, que seja musical, né, a questão da conexão com as pessoas, né, porque a música, por exemplo, eu ouvi dizer também na Grécia Antiga que você ia para curar, eles receitavam, né, 2 horas de lira, né, então tem a questão nas comunidades que vivem mais, nos povos que vivem mais em sintonia com a natureza, tem os cânticos são muito fortes, né, para curar, cânticos para, enfim, para mesmo confraternizar, né, então eu acho que vem dessa força, dessa comunhão assim que o som, que a música traz, e pela questão também que o som ele é algo imaterial também, né? Por mais que saia da matéria, ele está no ar, né? Então ele tem um alcance, né? Então você toca uma flauta, um sopro, você consegue, né, ouvir longe. Então ele ganha essa dimensão, né, assim, mais tridimensional, ele é mais envolvente, né? E que eu acho que vem também dessa questão mesmo, falando um pouco de um sentido mais mágico mesmo, de uma magia, que é a questão da voz, né? Isso, como o Michelangelo falava, né? Aquela coisa do parla, né? Só falta falar, né? A casa dos escultores foi tão realista que fala, então, que é o ânimo, né? Então eu acho que parece que elas ganham, como diz o Manuel de Barros, né? Ganha esse estado de canto, né? As coisas, assim. Então eu acho que é por aí, que é a vida, né? Então eu acho que o som nesse sentido, né? Que parece que as coisas ganham essa vida, esse ânimo, né? Elas estão falando, eles soam. E isso me encanta muito. Então isso é o que eu gosto, assim, isso é o que me instiga nesse trabalho, assim, de procurar, né? Que isso é um primeiro, né? É uma primeira instância que é dessa investigação, um primeiro passo. E depois essas configurações dos trabalhos, tanto para as pessoas participarem, a questão do material, né? Eu acho que
A gente já falou tanta coisa, né? Não sei se o que eu posso falar assim. Às vezes eu perco um pouco o fio da meada. Não sei se eu estou me repetindo, se vocês quiserem. Você falou até agora do teu, da tua busca, né? Com os materiais que você usa e o que esses materiais proporcionam a você em termos de sons, né? Que a linguagem, pelo que eu estou entendendo, a linguagem ela é muito importante para você, né? Seja a linguagem estética, seja a linguagem filosófica, seja a linguagem sonora, né? É um estudo sobre a linguagem mesmo, né? Eu acho que uma das coisas mesmo e aí, onde você quer chegar? Ah, tá, onde quer chegar com isso? Aí acho que é uma pergunta muito difícil, assim, né? Mas assim, você... Vislumbra algo assim. Eu acho que... agora eu vou citar uma coisa, assim, que... Enfim, mas você falou onde quer chegar. Isso mesmo, eu não sei. Eu acho que eu quero chegar no sentido do trabalho, é um compartilhamento, né? É transitar com isso porque eu sei que isso tem potência. E também compartilhar com as pessoas, empoderar também as pessoas que tiverem interesse de iniciar essa pesquisa, de incentivar também outras pessoas que têm interesse, de fazer essa pesquisa, de produzir suas próprias coisas, seus próprios instrumentos, né? Seus próprios objetos sonoros, né? Se fizer algum sentido para elas isso. Mas agora, enquanto artista, assim, tem um poema do Fernando Pessoa que é muito legal, que fala assim, ele fala: artistas, subimos o Calvário e nos abraçamos como duas cruzes. Colocamos no horizonte a perfeição e faremos tudo para alcançá-la, né? Então é um pouco essa imagem meio que você... Às vezes você se rala, você tem que ter trampo, é trabalho. E aí você também não sabe. Aí tem as angústias do processo criativo, que às vezes dá vontade de jogar tudo no lixo. Fala, putz, o que eu tô fazendo? Não, vou jogar fora isso aqui, vou fazer outra coisa, né? Você joga fora? Jogo algumas coisas, desconstruo. Não deixa lá, assim, tendo o seu próprio tempo de existência e você o teu próprio tempo de reflexão. Não, algumas coisas eu desmonto e jogo, mas não deu certo, eu jogo fora mesmo. Mas eu acho que sei lá, pensando também o que as pessoas... Como que isso reverbera nas pessoas, assim. Eu acho que é a estética, né? Eu acho que isso é uma das coisas que pode ter essa força no trabalho, que enquanto, sei lá, a sociedade ou cultura foram se perdendo, né, a estética. Se você olhar aí pelos carros, por exemplo, ver os carros de antes e os carros agora, é tudo quase igual, né, a forma. Não tem uma identidade estética mesmo, aí muda ali, então tem essa áurea que é do comercial, né, da propaganda que tem essa magia, mas num sentido meio ilusório, né? Não sei o que, é o carro do ano todo, mas não tem nada de novo, né? Ou é aquele hambúrguer que é sempre o mesmo, mas sempre ele é novo, né? Uhum. Só porque a pessoa fala, então é uma ludibria, né? Uhum. É um certo engano, eu acho. Enquanto estético mesmo, né? Então você vê as pessoas mais assim, vamos colocar umas sociedades mais tribais, vamos colocar assim, pô, aquilo é uma identidade fantástica, né? De pinturas, de ornamentos, e cada uma você reconhece, né? Você vê que cada uma tem a sua, né? Muito forte. Então eu acho que é uma busca também de identidade. Eu acho que meu trabalho ele vai nisso, eu sinto isso, que é uma busca de eu me apropriar cada vez mais dessa ideia, né? E com ela poder transformar, né? Também algo, sei lá, no campo educativo, no campo artístico, né? De pelo menos sugerir essa transformação, né? Não só do material, mas também de uma vivência, né? De uma experiência. E ter isso como um material mesmo de comunhão, de compartilhamento, né? E simples, né? Tentar chegar no simples, que aí dizem que é o mais difícil, né? Chegar no simples, que é o mais... Era o que o Cezanne buscava também. O simples é o mais difícil, porque você tem que ir tirando tudo, passando por tudo para chegar no cerne, né? E aí tem também
essa ideia do trabalho também que está imbricado nele, né? Que ele já traz essa carga consigo, assim, né? Nessa questão do consumo, né? Do olhar para os materiais que não são reutilizáveis, né? A gente subverte o fim para aquilo que eles foram feitos, né? Assim, isso aí não vai adiantar nada, né? Assim, não vai aliviar o planeta isso, né? Porque já está construído, já está produzido lixo. A ideia é como a gente olha esse lixo, né? Ou a questão do consumo. Acho que isso está bem forte nesse trabalho, e de você se libertar também, ser criativo, né? Ter uma ideia assim de criar seus próprios brinquedos, né? Seus próprios instrumentos, né? Porque isso é muito praticado lá no continente africano, né? Assim, o pouco que eu vejo, né? Assim, tem uma cultura mais disso, de pegar uma lata, esticar um fio e ali vira uma festa, né? E não precisa de mais, né? Então ali já está dizendo, eu acho que é isso, é um certo tipo de libertação, assim. E você, Adriano, as pessoas te acham aonde para ver seu trabalho? Então, aí sobre o trabalho, assim, eu divulgo ele por um site, né, que aí é www.adrianocastelobranco.com. Então ali tem um portfólio, já tem os trabalhos configurados ali, então ali tem um panorama, né, do que é um pouco o meu trabalho, assim. E ali tem os links mesmo para o Facebook, para o YouTube. Instagram tem pouca coisa também, na verdade é mais Facebook. O Facebook também é bastante, tem bastante coisa no Facebook, porque eu uso o Facebook, sempre quando eu criei o Facebook foi para divulgar meu trabalho. Então, tudo que eu vou fazendo de cursos, oficinas, eu uso para divulgar ali. Então, o Facebook tem quase um currículo meu, um portfólio ali digital. Ele é meio que, no tempo, ele é o que eu vou fazendo durante, sei lá, o ano, durante as coisas que vão acontecendo, sempre voltado para o meu trabalho. Do jeito que a situação vai indo, não dá para ficar muito legal. Tem gente que aparece sorrindo, você vê? Tipo propaganda comercial. O rumo que este barco está indo vem desde os tempos do Cabral. A mesma rotina no Convés do Brasil, vinde igual Congresso Nacional. Tem gente que dorme bonitinho depois de ter visto o jornal.
E quando se levanta, continua dormindo numa alienação descomunal. Do jeito que a situação vai indo, não dá para ficar muito legal. Tem gente que aparece sorrindo, você viu? Tipo propaganda comercial.